O Greca é prefeito de uma cidade que o meu filho nasceu lá. O Vicente nasceu lá e que eu morei lá por dois anos. Tive o prazer de trabalhar com o Capitão Hidalgo, meu querido amigo, e uma equipe fantástica na época. O Hidalgo tinha uma equipe alternativa na Rádio Universo. Eu trabalhava lá com o Hidalgo, Carneiro Neto, uma série de pessoas, Mafuz, uma série de pessoas queridas e maravilhosas. E havia já na imprensa de Curitiba profissionais fantásticos, o Lombardi, que tinha trabalhado na Jovem Pan, tinha ido para aí, tinha o Maza. Olha, tinha tanta gente legal. Eu sinto uma saudade tão grande de Curitiba. Foi uma das cidades mais lindas que eu conheci e tive orgulho de morar em Curitiba. Apesar de sentir um frio terrível naquela época, eu não sei se está voltando, depois mudou o clima. Mas eu cheguei em Curitiba, tem até uma história legal para contar. Que eu cheguei em Curitiba e eu fui sozinho, deixei a família aqui. A família era o Museu A Matilde e o Joel, não é? O Joel tinha 3 anos de idade, o Joel que hoje apresenta o programa. Então eu cheguei em Curitiba, primeiro que eu fiquei admirado, que parecia que eu estava na Europa. Funcionava tudo direitinho, era o Lerner, o prefeito da cidade, e aquelas coisas de ônibus que tinha um túnel para esperar, e lojas modelos. Pô, eu não tinha carro naquela época, não tinha grana para ter carro, mas eu andava com o maior prazer a cidade inteira. Você tem uma ideia, prefeito, sabe o que eu fazia? Eu saía do centro da cidade, na Praça Santos Andrade, onde eu morava naquele edifício meio torto, do lado do passeio público, e quando eu digo que eu acordava com um rugido de leões e tal, as pessoas dizem que é mentira. Não, tinha leão, tinha pantera. Ali no passeio público tinha uma feijoada maravilhosa também. Ficava entre o teatro, que é lindo, maravilhoso, e a universidade, que é linda, maravilhosa. Mas eu ia a todos os estádios aí a pé. Eu saía 3, 4 horas antes, porque eu não pegava condução, ia a pé. Demorava 3, 4 horas para chegar, por exemplo, no estádio antigo do Atlético. Né? Demorava. Esse era mais perto, quando tinha jogo da Vila Capanema, eu adorava porque ficava pertinho de casa, na linha do trem. Tá? Quando os dois times ainda não tinham se juntado, né? Pinheiros e Colorado. Eu ia do Alto da Glória, eu sofria mais do que o outro que era mais distante do Atlético, porque era um subidão e tinha que subir, por isso que eu pesava 73 quilos naquela época. Eu andava pra caramba, ia a pé. Mas essa cidade me traz tantas lembranças bacanas de um povo muito legal, de companheiros amigáveis, Olha, parecia que eu estava morando na Europa de uma hora para outra, mas eu saí de um clima de 40 graus em Ribeirão e peguei Curitiba quando fazia frio. Parece que agora voltou a fazer, mas teve um dia que o Cid Moreira abriu o jornal e disse assim, dia vira a noite em Curitiba. Era verdade, 9 horas da manhã, escureceu tudo e começou a nevar. Nevar mesmo, neve. Não era geada, era neve. Falei, cara, eu não acredito, só falta o Papai Noel aqui. Então, são coisas maravilhosas e amigos tão bacanas. A gente vivia uma vida tão legal, uma vida tão bacana em Curitiba, que eu não me esqueço, quando nasceu o Vicente aí, foi uma festa, foi uma paixão morar na cidade de Curitiba. Eu acredito que Curitiba esteja tão linda quanto antes, as cidades brasileiras não têm a segurança que tinham antigamente, todo mundo está sofrendo isso, mas Curitiba eu guardo no meu coração, realmente com muito carinho. E é um prazer muito grande falar com o Greca, que foi eleito prefeito com extrema capacidade que tem, é um político que o povo adora, não é? E é um prazer falar com o senhor e relembrar dos tempos aí de Curitiba. Eu passei um frio desgramado, só para terminar essa história, porque eu não tinha ciência do que era o frio de Curitiba. Então eu cheguei, tinha o Hotel Universo, numa pracinha, e logo na esquina tinha um restaurante em cima, perto daquele vagão de trem que as pessoas usavam ali na Rua das Flores, para as crianças se divertirem, do lado da Boca Maldita. Igual, em cima da Boca Maldita tinha um restaurante em cima, que era um restaurante de massas. E a gente ficou até de madrugada, a minha esposa não tinha ido. Para não ficar sozinho, eu fiquei lá com meus amigos, o Maza, que eu já citei, né?
o Carneiro acho que estava também, enfim, grandes amigos que eu tinha na imprensa de Curitiba, o Capitão Hidalgo acho que estava lá. E quando foi para sair do restaurante, 1h da manhã, aí o pessoal falou assim, nós vamos te levar em casa. Eu falei assim, não precisa, cara, eu moro aqui no final da rua 15, eu vou a pé, tô acostumado a andar. Olha, cara, tá frio. Aqui frio nada. Aí eu desci, até que tinha tomado alguns vinhos e tomado o vinho que esquentou, sopa quente, que era bom. Tinha um tal de Gui Sopas, que não deve ter mais na cidade, que era maravilhoso, um restaurante só de sopas. Bom, enfim, fui descendo a rua 15 quando eu olhei naquele termômetro, que era uma novidade. Não tinha esses termômetros digitais. Acho que o de Curitiba foi o primeiro do Brasil. Que eu me lembro, acho que foi, se não for o primeiro do Brasil, está entre os primeiros. Mas quando eu cheguei ali, perto daquela confeitaria, que eu esqueci o nome, Colombo, não sei o nome da confeitaria, que era maravilhosa. O Greca está sem som, o Garrafa. Até agora você não percebeu isso. O Greca está sem som. Eu vou me lembrar o nome da confeitaria, que era a linda confeitaria. Existe até hoje a confeitaria. Mas eu cheguei... Confeitaria das famílias. É isso aí. Mas eu cheguei ali do termômetro, quando eu olhei 1 grau, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Quando eu olhei 1 grau, eu juro por Deus que eu quase tive hipotermia. E eu saí correndo até o apartamento. Só que no apartamento os móveis não tinham chegado ainda. Como os móveis não tinham chegado, só tinha um sofá. Não é? Sorte que eu tinha comprado o Estadão para ler as notícias de São Paulo, eu estava morando no Paraná. E o Estadão de domingo era aquele Estadão grossão que tinha antigamente. E eu, dentro da sala, me cobri com o Estadão e dormi ali, porque senão ia morrer de frio. Parece que está voltando aquele friozinho aí em Curitiba durante um tempo, com essa mudança climática. Não fazia mais aquele frio. A gente dormia com as crianças no quarto, porque o clima ficava muito seco no frio. Para esquentar um pouquinho, a gente usava ebulidor. Não tinha aquecedor, era ebulidor. Os caras nem sabem o que é isso, o negócio que usava. Acho que para fazer café, que você botava dentro d'água, ficava aquele vapor dentro do quarto, dava aquela sensação que estava mais quentinho. Mas foi uma vida tão feliz aí, foi muito bacana ter morado nessa cidade que eu amo de paixão e que meu filho é paranaense. O Vicentão nasceu em curitibano, de 4 costados. Hoje ele mora em Goiás, coitado. Acho que foi por causa do frio que ele passou, ele foi mudar para um lugar quente depois da vida dele. Greca, prefeito, é um prazer falar com o senhor. Como vai o senhor, como vai a cidade, como vai o povo paranaense? Prazerão falar com o senhor. Bom dia, Datena. Bom dia para os teus ouvintes. Eu quero dizer que o Vicente é um curitibinha, você chama ele de Vicentão, o Vicentão é um curitibinha. E quero dizer, o Joel também, e quero dizer que aquele que volta nunca se foi. Você é muito bem-vindo. Venha ver o Natal em Curitiba, o passeio público está lindo. Nossa, ainda vai ter luz lá esse fim de ano ou não? Daquele banco tem lá vai ter luz em ou não? toda a cidade. Nós fizemos um Natal embarcado nos automóveis. Sei, mas daquele pessoas... banco que tinha aquele coral das crianças, vai ter esse ano ou não vai ter? As pessoas estão sendo convidadas a subirem nos automóveis e ninguém toca em ninguém, os atores ficam nos palcos e há música mecânica gravada, sintonizada pela rádio, e as pessoas percorrem o Parque Barigui, percorrem o Passeio Público, percorrem o Parque Náutico do Iguaçu, percorrem o centro da cidade, e há também visitas individuais e árvores de Natal em parques como o Jardim Botânico, o Parque Tanguá e o próprio Passeio Público. Essas visitas são para grupos limitados na proporção da área do parque, para evitar aglomeração. Nós não deixamos que o Covid nos abatesse. A cidade está com todas as luzes de Natal acesas. Você morou no edifício Governador, que é um marco da arquitetura modernista de Curitiba, na rua 13 de Maio, com o presidente Faria, entre Exatamente. a universidade, o prédio histórico da Universidade do Paraná, que é de 1912, e o Passeio Público, que é de 1886.
O leão não mora mais lá, não é mais vizinho do seu prédio, nem as panteras, porque estão todos morando no zoológico do Parque Iguaçu. Mas as garças ainda usam o passeio público como seu ninhal, as garças, os socós, porque mesmo sendo mudadas para o Parque Iguaçu, elas não abandonaram o seu berço. E todos os dias elas voam entre o zoológico do Parque Iguaçu e o passeio público e cobrem a cidade com a sua revoada. Isso faz valer o Salmo de Davi. Eu gosto de me lembrar dele, que diz assim: guarda-nos, Senhor, a sombra das tuas asas. As garças voando em cima da cidade significam que Deus nos protege. Olha, ô Tidê, você está me ouvindo aí? Eu preciso saber se a minha esposa, pelo menos, está me ouvindo, já seria ótimo, né? Que nem a história do político que tem um voto só. Pelo menos é... Tidê! Ô Tidê! Acho que nem a minha esposa está me ouvindo, mas é o seguinte, eu queria pegar a foto, é que não dá tempo de eu acessar aqui no meu celular, que eu tenho aqui uma foto de eu jovenzinho, tá? Eu tinha 22 anos de idade, com o Joel, que tinha 3, aí no passeio público. Eu estou sentado com o Joel exatamente no passeio público. A hora que a Matilde me ouvir, eu vou pedir para ela separar essa foto. Quem sabe até o fim da entrevista eu mostro essa foto. Que eu tenho uma saudade enorme. O Lambe está lá ainda, está esperando você para uma brincando. foto anos você está me ouvindo, depois. meu amor? Está lá no meio do passeio público. Não, vem cá, era lambe-lambe mesmo. Cadê aquela foto minha com o Joel? Lá no passeio público, aquela que eu tô ajoelhado. Procura, meu amor. Quem procura, acha. Tem aquela velha história. Se você falar que não vai achar, nós não vamos nem encontrar a cura da Covid. Já me ajuda aí, É só procurar. Tem uma foto linda de eu sentado com o Joel assim. Linda por causa da esperança, da lembrança. Olha, era uma vida que eu estava começando e fui tão bem acolhido aí em Curitiba. Eu tenho aqui no meu celular, mas a Matilde vai procurar. Bom, se eu não achar agora, depois eu te mando essa foto só para lembrar. Bom, com muito a minha prazer. passagem por Vamos Curitiba. incorporar na memória da cidade. Com o maior prazer mesmo. Passeio público com seu filho Joel. E eu jogava num time aí, de futebol de salão, eu cheguei a jogar num time, que tinha nesse time, só vou contar 3 caras que tinham no time. O Hidalgo, de futebol de salão, eu era zagueiro. Capitão Hidalgo, meu querido Capitão amigo. Hidalgo, e no ataque tinha o Mosquito e o Sucupira, pra você ter uma ideia. Sucupira é uma lenda, também fez um livro lindo agora, um livro sobre a sua trajetória, publicado pelo Atlético Paranaense. Fez um livro maravilhoso, que é muito importante para a bibliografia do futebol brasileiro. Jogou no Botafogo, jogou acho que no Corinthians, jogou em tudo quanto é lugar. E o Mosquito, que era um jogador fantástico também, jogava pra caramba o Mosquito. Jogou inclusive no Colorado, não sei se chegou a jogar no Coxa, era um timaço. Com esses eu era 3 ruim de bola do time. Você agradou Curitiba inteira, porque você agradou os Coxas, os atleticanos e o pessoal do Paraná Clube. Você está bom de política, pode até ser candidato aqui. Não. Aí eu não sei, mas aqui ainda estou pensando, mas acho que não vou ser, não. Prefeito, a nossa história é a vacina da Coronavac. O senhor tem algum acordo com o Dória a respeito da vacina ou com os chineses diretamente? O que acha da vacina? Enfim, já tem esse acordo ou não? Todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os governantes, os governadores, e acredito que o próprio presidente da República, estamos muito angustiados com a perspectiva de libertar o Brasil dessa provação chamada coronavírus. Ninguém aguenta mais. Escolas fechadas, a gurizada sem poder ir para as baladas e para os botecos, a polícia tendo que reprimir festas raves secretas, como uma inacreditável, insana, que nós fechamos no último sábado, com 220 pessoas num salão sem ventilação. Gente que em 5 dias vai estar nas UPAs e que em 15 dias vai estar gritando no Facebook, porque os jovens normalmente escapam,
que os pais e avós deles estão morrendo e que precisam de leitos da prefeitura. Então a gente quer se livrar disso. Eu conversei com o João Dória informalmente para perguntar se as vacinas Coronavac, Butantan, seriam disponibilizadas para todo o Brasil. E ele me disse que, se a Anvisa permitir, ele vai disponibilizar para outras cidades que não só as cidades de São Paulo e a capital de São Paulo. Eu fiquei entusiasmado e ainda antes que o governo federal lance o seu Plano Nacional de Imunização, que é um anseio nacional, o presidente da República tem que lançar um Plano Nacional de Imunização. Eu renovo o meu interesse em adquirir a vacina do Butantan e também todas as outras que forem disponibilizadas. Eu espero que em breve nós tenhamos um plano nacional. Eu fiz esse anúncio ontem, porque o governador de São Paulo me permitiu falar em disponibilizar 100 mil doses da vacina já para o dia de São Paulo, 25 de janeiro, que não vai mais ser São Paulo Apóstolo, vai ser São Paulo Imunizador. O Brasil inteiro vai rezar para esse santo. Então, a visão é que eu coloquei no Facebook. O pessoal contrário ao Dória começou a dizer que a vacina era chinesa. Eu fui pesquisar a vacina da Oxford, a vacina AstraZeneca, que o meu amigo líder do governo no Congresso... Os insumos também são, e da Pfizer também. Os insumos de todas as vacinas, com raríssimas exceções. Ela também está sendo inspecionada pela Anvisa na cidade de Wuxi, que é do lado de Xangai, que também é na China. Na verdade, todas as tecnologias de farmácia do mundo ou passam pela China ou passam pela Índia, porque os laboratórios suíços, alemães, belgas, por questão de preço de mão de obra, escolheram colocar suas plantas no Oriente. Então, o meu partido não é nem de vacina chinesa, nem de vacina do Dória, nem de vacina do ministro Pazuello ou do Bolsonaro. O meu partido é Curitiba, o meu partido é a cura do Brasil, a libertação do Brasil. Não tem vacina de esquerda nem de direita, tem vacina certa, apoiada pela Anvisa, dentro de um plano nacional de imunização, que primeiro imunize os profissionais de saúde, depois todos os grupos de risco, os indígenas, inclusive, que são imunodeprimidos, e também passe pela imunização dos idosos, e depois chegue ao pessoal das guardas municipais, das polícias militares, aos cobradores e motoristas de ônibus, a todos os que lidam com o público, e nós tenhamos, de repente, um Brasil com direito de novo ao abraço, ao ano novo e à saúde plena. Olha, prefeito, inclusive eu tinha dúvida, porque o princípio da vacina que é a principal vacina de hoje, da vacina da Pfizer, aliás, tem uma cena linda. Não sei se o senhor já viu a primeira senhora que foi imunizada, uma senhora que tem 91 anos de idade, chama-se Margaret. Na Inglaterra? O senhor viu já? Já viu? Vi, gostei muito. E estou achando maravilhoso a rainha da Inglaterra e tomar vacina com 95 anos. A rainha terá passado por todas as vacinas. Ela tomou a vacina do Sabin, ela tomou a vacina do cólera, ela tomou a vacina do sarampo. Será a rainha de todas as vacinas. Pelo tempo de reinado dela, eu desconfio que ela tomou até a vacina antes que a vacina existisse, porque é o maior tempo de reinado até agora da Rainha Elizabeth. Ela viveu durante a gripe espanhola, ela estava viva. Na outra pandemia, ela estava viva já. É verdade, é uma história impressionante. A dela é uma história impressionante. Apesar de muita gente ter algumas restrições, é uma vida fantástica. É um negócio. Pode esquecer, depois a gente procura, vai com calma.
não se desespere. Minha mulher agora está desesperada em achar que beleza a imagem. Bonita imagem, né, Olé? Ela sendo aplaudida aí, é uma imagem histórica. Então, a gente pesquisou agora também, os insumos da vacina da Pfizer-BioNTech vêm da China. Porque a maioria dos remédios do mundo são produzidos ou na China ou na Índia. Muita gente não sabe, né? A Índia, que é um país pobre pela distribuição de renda para 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Tem 300 milhões de habitantes só do que a China. Né? A Índia é desenvolvida pra caramba em produção de remédio, em tecnologia. É que tem muita gente lá, é difícil você administrar tanta gente. Pois não, prefeito? A Índia valoriza o saber. Eu e Margarita fomos à Índia uma vez na data nacional da Índia. Eu era ministro e nós fomos assistir a parada nacional no tempo que o Gandhi era o primeiro-ministro. E o desfile da parada nacional entre as tropas militares da Índia, em cima dos elefantes, onde antes iam os nababos, os marajás, levava os PhDs, os professores universitários e os cientistas. Num determinado momento, toda a grande avenida monumental do desfile da Índia era tomada de elefantes, cada um deles com 5 professores candidatos a prêmio Nobel, grandes cientistas. Então, um país tem que valorizar a sua ciência. O governo federal está trabalhando com o grande Instituto Oswaldo Cruz, que é um centro de excelência para a produção de vacina. A vacina de Oxford, de AstraZeneca, e também a vacina da Pfizer virão pelo Oswaldo Cruz. O governo de São Paulo está trabalhando com o Butantan, que é outro orgulho do Brasil. O Brasil precisa de um plano nacional de imunização. O ano novo tem que raiar livre desse jugo, desse tacão horroroso que está em cima de nós. José saiu do poço, Daniel saiu da cova, Lázaro saiu do túmulo, Jesus ressuscitou. Pelo amor de Deus, vamos nos livrar do coronavírus. Olha, o senhor tem razão. Eu acho que até agora a gente perdeu muito tempo em polarizar essa discussão entre duas vacinas, praticamente, não é? É a vacina do Dória e a vacina do Bolsonaro. Não existe isso. É a vacina do Brasil. É a vacina do mundo. A vacina que vai salvar o mundo. E graças a Deus, a gente já anunciou lá atrás que a vacina mais avançada, não há dúvida nenhuma, é a vacina da Pfizer-BioNTech. É a que tem mais segurança e maior poder de imunização, pelo menos em fase de testes. Ela está sendo aplicada de forma emergencial na Grã-Bretanha, no Reino Unido, porque o Reino Unido também já comprou 40 milhões de doses da vacina, mas a vacina, a partir do momento que ela é aplicada em massa, e precisa de um outro registro para aplicar em massa, é que ela vai ser testada mesmo, né? Porque diferente é você ter um grupo de controle e depois você aplicar em massa. Então não vamos demorar de 6 meses a 1 ano para sabermos se essas vacinas são totalmente seguras e eficazes, mas nós temos que ter esperança. Eu acho que vacina mudou de nome, vacina é esperança, é aquilo que o senhor disse. Agora, parece, nós já tínhamos anunciado, mas parece que o governo brasileiro já está tentando um acordo para aquisição de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. É verdade. O deputado Ricardo Barros me contou isso hoje de manhã. Ele vai, inclusive, hoje conversar com o presidente da República sobre isso, e os governadores devem conversar com o presidente da República sobre isso. Veja, não haverá vacina suficiente de um só tipo para imunizar o Brasil inteiro. Então, eu defendo que as cidades que possam, como é o caso da minha, paguem a vacina que possa ser disponibilizada por primeiro. O governo federal compre por um plano nacional e isso se faça de maneira complementar e em harmonia
para que o maior número de pessoas seja imunizada em maior tempo. A responsabilidade de dizer se tem efeito correlato ou não será sempre da Anvisa. Eu não vou me avocar, engenheiro urbanista que sou, em discutir farmácia, em discutir biotecnologia. Quem tem que conduzir essa discussão são os doutores da Anvisa e das agências mundiais voltadas para isso. Nós temos grandes centros de tecnologia e de excelência, como temos 55 grandes hospitais no Brasil, entre eles os de São Paulo, o Einstein, o Sírio-Libanês. Aqui em Curitiba, nós temos o Dr. Clóvis Ars da Cunha, que está desenvolvendo a vacina da Janssen, a vacina da Johnson & Johnson, que também está sendo testada. Quanto mais nós tivermos possibilidades de imunizar a população, melhor. Não existe disputa quando se trata de ser a favor da vida. Ninguém vai discutir quem vai colocar o oxigênio na cabeceira do doente. Precisa oxigênio para todo mundo. E hoje a angústia é a minha hoje. Eu tenho 94% das UTIs SUS ocupadas. Eu tenho 25 a 30 leitos vazios. Eu abri 175 leitos de hospital depois da eleição. Não é verdade que durante a eleição nós não nos ocupamos da pandemia. Curitiba manteve toda a informação e manteve, inclusive, a informação diária dos doentes. Agora, o índice de infecção, que era de 1 para 1, subiu de repente para 1 para 2,5, 1 para 3,5. Isso foi, com certeza, por causa dos comícios preliminares à eleição. Pode ter sido. Claro, foi durante a eleição. E não foi um dia, foi em 30 dias no mínimo. Foi em um dia. Sim, essa é a minha discussão com o governador de São Paulo aqui, quando a gente já detectava que os números estavam aumentando nos hospitais. Eu disse, não é hora de o senhor mudar o plano São Paulo? Ele perguntou se eu era médico. Eu falei, não sou, mas o senhor também não é. Eu só estou vendo os hospitais lotarem, né? Então, acho bom pensar em mudar. E ele não mudou. E é claro que essas eleições colaboraram para que a doença se espalhasse no Brasil, não tem dúvida. Veja, Datena, nós mantivemos as estruturas todas abertas aqui, mas a crise chegou para nós pelos hospitais particulares, que passaram a fazer cirurgias eletivas e, com isso, faltaram os leitos de UTI. Quem primeiro ficou sem leito de UTI para Covid foram as pessoas abonadas, não foram os vulneráveis. Então, é muito importante manter uma atenção permanente, mas o mais importante é nós libertarmos o Brasil desse jugo. Nós temos que nos livrar dessa pandemia. Graças a Deus que tem Eu já entendi. Paulo, o senhor conversou com... Eu já entendi. O senhor conversou com o Dória, porque o Dória disse que anunciou já o plano de vacinação dele e que vai chegar a vacina Coronavac e daí por diante. Mas o senhor está aberto a conversar com quem quer que tenha a vacina com um plano de autorização já confirmado, é isso? O Pazuello sabe com toda clareza da minha intenção de fazer o bem para o povo de Curitiba. A senhora dele, inclusive, veio ver o Natal em Curitiba, esteve comigo e com Margarita no Parque Barigui. Eu não tenho o direito de tomar partido. Eu preciso imunizar o povo de Curitiba. E todos os governadores têm que fazer a mesma coisa. Todos os prefeitos têm que fazer a mesma coisa. Sobre o ombro dos investidos de poder pesa a cangalha dessa doença que nos aflige, nos maltrata, nos infelicita, e é nosso dever libertar o povo disso. Olha, eu também não tenho dúvida, eu penso dessa forma, mas eu acho que não adianta a gente ficar queimando etapas, né? Nós temos um órgão regulador, e se não passar
pelas etapas desse órgão regulador, vacina nenhuma pode ser aplicada. Isso é uma lei internacional. Você não pode aplicar vacina se a Anvisa não aprovar. Ontem eu conversei com o Barra Torres, o presidente da Anvisa, e ele me disse, ô Datena, eu acho prematuro anunciar plano de vacinação agora, sem que a gente tenha protocolos já avançados no caso. Da vacina Coronavac não tem nenhum aqui protocolo. Eu acho que ele não tem nem das outras. Acho que nem da Oxford deve ter. Tem informações, mas não tem protocolos de solicitação para vacinação emergencial. Ele me disse que era prematura a reunião chamada pelo Dória ontem, que ele estava anunciando uma coisa que ainda não havia aprovação e que, para fazer isso, era necessário que dessem mais alguns passos. Não significa que a Anvisa não vai aprovar. Eu não acho que a Anvisa, que hoje faz parte do organismo internacional do PIX, e foi uma data histórica, porque o ano passado, semana passada ele anunciou isso aqui, a Anvisa vai aprovar. Se tiver condição de ser usada a vacina, não importa que seja a vacina de São Paulo ou do Dória, é a vacina, não interessa. Então a vacina que tiver condição de ser aprovada, tecnicamente ela vai ser aprovada. Só que ele achou que foi um anúncio prematuro demais pelos protocolos que ele ainda não tem em mão. Entendeu? Veja, eu não quero julgar porque eu não conheço todas as nuances do problema, mas eu acho que não será lícito a ninguém ser contra a vida, porque sobre tudo isso pesa o mandamento de Deus, escrito por Moisés, que diz: não matarás, não matarás. O Brasil tem 177 mas exatamente mil mortos. Por isso. Mas é exatamente por isso. Não podemos matar o nosso povo. Não, eu sei, mas é exatamente por isso que nós temos que ter uma agência reguladora feita por cientistas e médicos para você não usar alguma coisa que você pode matar. Senão não salvarás. Ou então que seja inócua. Querido, por isso que existe a Anvisa para determinar se a vacina pode ser usada ou não. Então o não matarás pode significar não salvarás. Então tem que passar pela Anvisa. Não adianta, tem que passar pela Anvisa. E a Anvisa não vai ser idiota de não aprovar uma coisa que seja favorável ao povo brasileiro. Claro que não. A minha carta para o governador João Dória e o mesmo teor da minha carta que eu mandarei hoje para o ministro Pazuello, pedindo um plano nacional de imunização. Ela começa com a seguinte frase: desde que aprovada pela Anvisa, está aqui a frase, se a Anvisa permitir, renovo o meu interesse em adquirir a vacina Sinovac Butantan, e no caso do ministro, a vacina Pfizer-BioNTech, ou a vacina Oxford-AstraZeneca, ou qualquer outra que for disponibilizada. Eu espero, e Curitiba é parceira de um esforço nacional para liberar o Brasil dessa aprovação. A luz que brilha em Curitiba me obriga a lutar para que o Brasil rapidamente tenha um plano nacional de imunização. É só isso. É a mesma luz que brilha no Brasil inteiro e de vez em quando falha lá no Amapá, por essas falcatruas aí que nós temos de privatização. Na linguagem da gurizada na internet, hashtag Chotranqueira, fora vírus. É isso aí. Prefeito, foi um prazer conversar com o senhor, um ótimo dia, prazerão em falar com o curitibano da Gema. Abraço grande. Pegue o carro e venha ver o Natal. Traga a patroa e, se puder, traga o Curitibinha também, tá bom? Tá bom, que já tá grandão e tem 2 filhas maravilhosas. Um beijo grande ao senhor, forte abraço ao povão aí. É um convite que eu acho que eu não vou rejeitar. Abraço grande. Tchau, prefeito. Tá abraço bom? grande. Tchau, tchau.